Fala galera, tudo bom? Se você está curioso para pegar uma web page já prontinha para você usar nos seus desenvolvimentos ServiceNow, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo como a gente desenvolve, aplica boas práticas numa web page simples que vai servir para muita coisa. Bora pro vídeo. Lembrando, galera, que eu estou aprendendo, assim como você está nessa jornada de ServiceNow. Então, a gente vai aprender junto. Se você tem mais experiência, anos de mercado de ServiceNow, quiser dar mais sugestões de boas práticas, coisas que talvez eu tenha esquecido, fica à vontade, você é muito bem-vindo aqui no vídeo, por favor. Comentem e não deixe de compartilhar isso com as pessoas que estão começando, eu acho que pode ajudar muito. Aqui eu vou focar em boas práticas de desenvolvimento, o máximo que eu conheço, tá? E eu vou simular como se eu fosse dar início a uma história num trabalho de desenvolvimento. Então, a gente tem a tabela de incidentes dentro do ServiceNow. Nela, a gente tem um campo que se chama status, ou state, se eu não me engano. E eu quero que, ao mudar o state de novo para in progress, ou qualquer outro estado para in progress, seja exibido uma web page, uma página, para que a pessoa que está fazendo a alteração tenha que justificar o porquê dessa alteração. Então, ela vai ter que preencher. Essa justificativa vai ser enviada no Worknotes. E depois eu também quero que o campo subcategoria transforme lá, mude para enviado por e-mail, algo do tipo, ou e-mail, tá? Então, a gente vai fazer isso no passo a passo. Vamos começar. Primeira coisa, quando a gente acessa a instância, se você é desenvolvedor, você precisa colocar tudo que você vai fazer dentro de um pacote. Não desenvolva em global, porque depois pode ser que você acabe perdendo, né, as coisas que você fez. Então eu clico em Default, nessa parte vermelhinha aqui, vou criar um pacote. A nomenclatura vai depender muito do Code Convention da empresa que você está. Geralmente, eles seguem um padrãozinho, basta você se adequar. Eu, Guilherme, não gosto de desenvolver nada em português. Eu faço tudo em inglês, se precisar traduzir depois eu traduzo. E tem coisas que não são necessárias traduzir. Por exemplo, esse daqui é uma documentação interna. Quem vai ler são pessoas de dentro da sua empresa que você desenvolve. Então pode ser total em inglês, você não precisa se preocupar em traduzir esse tipo de informação. Então, eu já preparei um nome aqui. Eu gosto de colocar PDI, tracinho, quem está desenvolvendo, Guilherme. Opa. O que eu vou desenvolver? Eu deixei já um nomezinho aqui, ó, só para a gente usar. State, Automation e Incident. Bem claro do que se trata. E por último, a versão. Aqui é sempre importante colocar a descrição. Por quê? Você tem que pensar no próximo, no amiguinho que vai desenvolver depois, ou que vai subir depois. É muito mais fácil entender do que se trata esse pacote. Então eu já coloquei aqui, ó, Google Tradutor, sem preguiça, você digita, você não sabe inglês, você pega aqui o inglês, ó. Se tiver muito esdrúxulo a tradução, você altera, mas ok. Vamos lá para o exemplo. Para suas coisas ficarem dentro do pacote, você vai submeter e escolher o Make Current. Vocês vão perceber que aqui ele vai estar na aplicação global, mas ele vai estar dentro do pacote que a gente acabou de criar no State. Aqui, ó. Update, Guilherme. A partir de agora, você está seguro para fazer as suas alterações. Tudo que você precisar, você vai conseguir fazer, ele vai entrar dentro desse pacote para você transportar. Lembrando, dentro desse pacote não sobem registros. Eu vou ensinar para vocês, vou mostrar o que são esses registros. E aí, a gente já pode começar a criação da nossa web page. Primeiro, vamos acessar a tabela de incidentes. .list. Acessando a tabela de incidentes aqui da PDI, a gente vê que tem vários incidentes. De exemplo, eu vou pegar um aqui só para mostrar para vocês. O que eu quero que aconteça? Tá vendo o campo State? Quando
a gente alterar para in progress, eu quero que apareça uma janelinha para a gente colocar justificativa, aí ele vai mandar automaticamente aqui no WorkNotes e vai alterar esse campo subcategoria para e-mail, certo? Como que a gente faz isso? Tem várias maneiras de se fazer, mas a melhor prática seria criar um client script do tipo onChange, que é o quê? Eu crio um script para quando houver a mudança no campo, ele vai chamar a YPage. E eu crio a YPage, que vai ser basicamente o que vai ser disponibilizado para o usuário imputar as informações. Antes de tudo isso, eu levanto quais as mensagens que eu quero que seja exibida. E eu costumo fazer isso. Eu já faço uma listinha, e eu tenho aqui minha listinha, eu vou deixar aqui do lado. E a gente vai acessar aqui, ó. Primeira coisa, dentro do menu, eu vou em Messages. Por quê? A gente está no Brasil, a maior parte das empresas elas adotam o inglês e o português. E eu vou deixar as mensagens dinâmicas para que, independente da linguagem do usuário, os textos estejam aparecendo de acordo com o que ele selecionou de idioma. Então, System Localization, vamos dar um leave aqui. Enquanto carrega, deixa eu tomar minha aguinha. Ótimo, gente. Vamos lá, deixa eu abrir minhas mensagens que eu deixei separada aqui. Cadê vocês, minhas filhas? Acho que tá aqui. Beleza. Primeiro, o que eu vou ter? Eu vou ter o cabeçalho que vai aparecer na caixinha de diálogo. Então, lembra que o padrão da gente criar vai ser tudo em inglês, tá? Então, já deixei aqui separado. Vou criar um novo. A minha key, que eu vou chamar no código, vai ser incident.justification dialog underline title. Aqui você pode escolher a linguagem. O meu ainda está baixando, ainda vai baixar o português, então eu só vou configurar em inglês mesmo. Depois eu mostro como a gente configura em outro idioma. Então eu venho aqui, selecionei o inglês, coloco a mensagem em inglês. Vamos fazer para as outras partes. Então essa é a caixa de diálogo. A gente vai fazer para o texto principal. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, Incident Justification Main Title, que é a parte principal do texto. Mantenha a linguagem em inglês. Por favor, providenciar justificativo. Beleza. Submeter. Aí eu tenho uma mensagem de subtítulo, que eu já pensei nela, que vai ser tipo assim: essa informação será registrada nas anotações de trabalho, para avisar o cara que a gente vai submeter essa justificativa dele. Então eu venho aqui, crio a chave de incidente, já tem a mensagem de trabalho também pronta. Submeter. A gente vai ter que ter uma mensagem de erro, que é tipo assim: campo justificativo é obrigatório. Então, tipo, o cara tentar submeter, ele não vai conseguir, porque o campo vai ser obrigatório. Então, eu crio uma mensagem para isso também. Inglês. Opa. Beleza. Aí agora eu vou ter dois botõezinhos lá que eu vou deixar para vocês: o global, ok, e o cancelar. Então a gente vai criar também a tradução para eles para ficar bem bonitinho. Então vem aqui, ó, global, ok. Vai ser ok. Em inglês. E eu vou fazer um global cancel. Em inglês. Tá, por que eu só criei em inglês nesse momento? Porque ainda não baixou aqui o português para mim.
Então eu não consigo criar para mostrar para vocês. Mas a partir do momento que eu já tenho definido essa linguagem aqui, então sempre que o usuário estiver logado no idioma inglês, vai aparecer essas mensagens. Para que ele apareça diferente em outras linguagens, eu tenho que vir aqui, criar um registro, igual esses aqui, com o mesmo nome, a mesma key, e escolher o idioma que vai estar instalado. Aqui, no caso, eu queria português Brasil, ainda não foi instalado, eu iria colocar português Brasil, e na mensagem eu ia colocar em português Brasil e submeter. Então as mensagens elas ficam todas cadastradas, já traduzidas aqui, fica de uma maneira muito dinâmica. Vou falar para vocês. Muita gente tem preguiça de fazer isso, mas é o correto. Façam, é um diferencial, tá, no mercado. Não demonstrem preguiça de fazer. Então, às vezes você vai perder tempo fazendo, de fato, mas vai ficar muito melhor para você dar uma manutenção, para você deixar dinâmico, para ficar visualmente mais agradável para o cliente. Então, fechamos essa parte das traduções. O que a gente vai fazer agora? Vou voltar aqui pro Home. A gente tem um módulo aqui dentro que se chama Why Pages. Vamos começar a trabalhar nele, porque ele é um pouquinho mais chatinho. Vai ser onde a gente vai despender um pouco mais de tempo. Aqui o nome. A gente pode escolher um nome também muito descritivo. Eu gosto de colocar assim, Why Page Incident Justification. Opa. State Justification. Aqui na description é muito importante você colocar informações que fazem o link da onde está sendo chamado, o que ele vai chamar. Então, ó, why page chamada durante a mudança do estado no formulário de incidentes é acionada por um client script change. Aí aqui o nome do client que a gente ainda não criou. Suas traduções dinâmicas na tabela de messages. Pronto. Seleciono, sem preguiça, jogo aqui, já vai ajudar muito. Copio, devolvo aqui. Beleza, já tem uma descrição. Posso salvar aqui para não perder nem o nome. Aqui ele vai pedir uma role de acesso. Geralmente a gente coloca pública. Mas você pode trabalhar também com acesso para essa page. Aqui no HTML, a gente vai trabalhar com um Jelly. Jelly é meio chatinho, mas depois fica um pouco fácil. Por isso que eu vou deixar para vocês o código já pronto para facilitar bastante. Então, ó, eu vou dar um espaço, eu já deixei meu código aqui no visual, vou copiar ele para vocês, para não perder tempo com HTML. Deixa eu pegar aqui. E a gente passa passo a passo aqui. Sempre que você colocar o seu código, é importante você usar essa ferramenta aqui, ó, de formatação do código. Você pega, formata, ele vai, tá vendo que ele organizou melhorzinho as divs, tudo do HTML. Então, primeiro, aqui tem uma declaração nessa linha aqui de XML, até aí tranquilo. A gente tem o JJelly, que é o false, que é tipo, é uma tag que envolve todo de, ela envolve todo o código. É como se ela falasse assim, tudo que tá aqui dentro é parte do meu código, tá? Basicamente é isso
que a Jelly faz. Tudo que tá aqui dentro é Jelly. Ponto. Aí tem os atributos de XML, que são os namespace, algumas tags especiais que ele menciona aqui, o J, enfim. E a gente tem e tem a tag dos glides, né? Que a gente usa as APIs, as funcionalidades específicas do ServiceNow. E aí, ok. O que a gente faz aqui nessa primeira parte? Basicamente, eu estou falando pro ServiceNow. Se a gente tiver um errinho aqui, você vai manifestar essa mensagem que está cadastrada lá na tabela de messages. Beleza? É uma tag que vai executar no servidor antes da página ser enviada. Tá? Esse gevaluate garante que vai ser executado dentro do servidor. Até aí tranquilo. Aqui HTML, a marcação simples, né? A gente vai criar um div, que é o modal, que ele vai trazer dentro dele a justificativa, né? Aquela parte que a gente já cadastrou a mensagem, incident justification, e ele vai trazer o subtítulo também da justificativa. Tranquilo. Aqui a gente tem uma área onde a gente pode colocar o texto. Tem a parte, né, do erro, que ele vai espanar em vermelho. Aqui eu tenho o footer, que vai ter os botões, tanto o botão de cancel, como o botão de OK. Até aí, sem dificuldade. A gente coloca um identificador único para cada um deles, ó. Cancel, change, OK. Agora, a gente vai para o client script. Aí o client script a gente vai ter que fazer junto aos pouquinhos. E primeira coisa que a gente faz, vamos declarar uma função. Vem comigo, eu já deixei separadinho aqui, a gente vai conversando sobre, tá? Então eu declaro a função. Essa função a gente vai colocar o parênteses, abre chaves e deixa o espaço para configurar o código. Beleza. Dentro dessa função, que se chama confirm justification submission, a gente vai ter, a primeira variável vai ser uma constante chamada, vou colocar aqui, justification field element. O que ela vai receber gel, entre parênteses, eu coloco fn justification, vou pegar esse cara aqui, ó. Ponto e vírgula. Beleza. Quem que é esse gel aqui para você que não conhece? O gel, ele é um atalho para document.get element by id. Então, se eu colocar esse daqui, colocar o gel, é a mesma coisa, tá? É um atalho de pegar o id do elemento. Feito isso, a gente vai para a segunda constante. Deixa eu tomar uma água aqui que minha voz está sumindo. Vamos lá. A segunda, eu quero obter o texto inserido pelo usuário. Então, eu vou declarar essa constante, já vou colocar ele completo aqui, ó. Declarei a constante user justification. Eu dou um trim para remover, para fazer meio que uma limpeza do que for trazido, tá? Em terceiro, a gente vai obter a referência de erro, né? Então, o container da mensagem de erro. Error HTML element recebe get element by id, justification, error message container. Beleza. Agora a gente vai para o nosso primeiro if. Vamos lá que aqui eu vou fazer junto e com vocês. If o quê? A gente precisa pegar essa user justification text, tá? A gente vai ver se é igual vazio. E aqui a gente já abre chaves
Deixa espacinho para continuar digitando aqui dentro, certo? O que a gente vai fazer? Se tiver vazio, a gente quer exibir a mensagem de erro que vai interromper a função. Para isso, então, eu vou usar essa constante que eu declarei, error html.inner html recebe. Aí aqui a gente coloca o translated mandatory error message. Cadê? Aqui, ó. Translated mandatory error message. Ponto e vírgula. Beleza. Se eu não me engano, a estrutura desse tem... Aí eu tenho que dar um display block. Pera aí. Vou pegar esse cara de novo. Error. Ponto. Inner HTML. Não precisa agora. A gente vai precisar do style. Ponto display. Recebe um block. Aqui. Nossa, minhas aspas estão falhando. Fechou, ponto e vírgula. E aí, para fechar, a gente dá um return. Ótimo. Esse bloquinho tá ok. Beleza? Agora, a gente vai preencher o campo no formulário do incidente. Quais campos? A gente quer preencher o campo subcategoria com um e-mail. Então eu venho aqui fora da minha chave, né? Aliás, depois do meu return, isso. E eu vou colocar um gform para a gente preencher o formulário. Gform setValue. Aí aqui eu coloco subcategory, que é o campo que eu quero. Aqui eu coloco vírgula, vai receber e-mail, que é o valor da choice. Fechei. Beleza? Tranquilo. A gente pode até agora copiar esse aqui que a gente vai usar depois. Já vou deixar aqui embaixo. Com mais uma linha. Antes desse segundo gform, a gente vai colocar uma constante. A gente vai declarar o worknote. Aí eu vou colocar um formatted worknote. Beleza. Vou pegar um textinho aqui. A gente tem duas opções. Eu posso colocar um texto. Assim, deixa eu só dar um recebe. Poderia colocar esse texto, só que daqui eu tenho que traduzir ele. Ou eu posso deixar só o que foi inserido lá no input pelo usuário. Prefiro deixar só o que for inserido pelo usuário. Beleza. Gform. Aí aqui, qual campo? Work. Notes. Ele vai receber a constante aqui. Certo? Nesse caso, a gente não precisa das aspas simples, porque a gente já declarou a variável. Ótimo. Depois a gente ajusta o formato. Próximo passo. A partir do momento que a gente tiver o worknote preenchido, a gente precisa dar um save no formulário para que ele já envie automaticamente, para o usuário não ter que clicar. Então a gente dá um gform .save. Tá. Beleza. Ok. A gente precisa, depois que ele salvou e ele já deu o refresh lá, a gente precisa que a caixa de diálogo ela seja fechada. Aí a gente tem
lembrar, glide dialog window ponto get, e tem um que ele já costuma ser usado, que é o ponto destroy. Gente, não se preocupem em decorar tudo. A internet está aí para ajudar a gente. Eu sei que não é fácil, eu também não sei tudo. Eu deixei a colinha aqui para ir guiando meu raciocínio, senão eu esqueço. Eu ainda não sou pro coder, não sou mesmo. Eu preciso treinar antes de passar para vocês, então eu treinei, desenvolvi, deixei nas melhores práticas possíveis para ajudar vocês. Não se preocupem, tem dúvida? Vai no Google, vai no GPT da vida. Não se preocupa, é normal não saber, tá? Então aqui a gente basicamente terminou a nossa função de confirmação da submissão. Agora a gente tem que criar a de cancelar, que vai ser muito importante também. Então eu copio o function aqui, vou colocar cancel state change. Esse espaço aqui que me irrita. Abro chaves, fecho chaves, dou um espaço aqui dentro para a gente começar. A gente pode pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se a gente vai declarar constante. Vou declarar uma constante, então eu já pego esse cara aqui. Constante. A minha vai chamar current dialog. Current window. É assim, né? Beleza. Aí eu venho aqui. Antes do ponto e vírgula, vou colocar o glide dialog. Beleza. Ponto. Get. Fechou. Vou descrever a property. Preciso recuperar o valor do campo state que ele tinha antes da mudança. Então, eu vou declarar outra constante aqui. Vou colocar. Opa. Aqui ela vai chamar. Deixa eu pegar um nome aqui. Previous state value. Vai pegar o current dialog window ponto get acho que é maiúsculo, preference. Aí eu ponho aqui fn ponto vírgula out state value. Então aqui ele vai pegar o valor antes da mudança. Depois, caso, né? No caso ele apertou o cancelar, o status não vai mudar para in progress. Ele vai ter que voltar para new. Então ele vai voltar para o status anterior. Aí a gente dá um gform ponto set value. Aqui fn state não vírgula previous state value fecha ponto e vírgula. E aí por último eu dou aquele destroy no current dialog. Então eu vou pegar esse aqui, ó, current dialog window, coloco aqui, coloco um ponto destroy. Beleza, basicamente
Nossa web page está pronta. Vou só dar uma ajustada aqui. O que eu gosto de fazer e eu acho muito importante? Eu gosto muito de colocar observações do que cada coisa faz. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse if. O que esse if está fazendo? Valida se o campo justificativa está vazio. Então, vem aqui, ó. Valida se o campo justificativa está vazio. Copio. Quero deixar a informação aqui pro próximo dev para ficar mais fácil para ele achar. Coloco 2 barras e eu gosto de deixar assim. Acho que fica muito melhor visível, assim, ajuda a identificar. Aí eu posso colocar um outro aqui do tipo, sei lá, deixa eu pensar. Se ele tiver vazio, exibe a mensagem de erro e interrompe a função. Se tiver vazio, exibe mensagem de erro e interrompe função. Lembrando, nada em português. Joga já pra cá, ó. Copia. Já deixa aqui bonitinho pro amiguinho que for usar depois. Então você pode encher isso aqui de anotação. Eu gosto de colocar algumas anotações que são importantes. Por exemplo, eu não preciso chegar aqui no gform save e colocar salva o registro. Acho que esse tipo de mensagem não agrega muito valor. Agora, em construções mais robustas, que você tem até mesmo uma certa dificuldade de entender a sintaxe, alguma coisa assim, é importante documentar. Então, o que a gente faz aqui? A gente pode salvar esses 2 caras. O que eu esqueci aqui? Eu não fechei o jelly? Vamos ver. Jelly. Faltou aqui, ó. Aqui. Vamos ver se vai. A tagzinha. Beleza. Aqui mesmo na web page a gente já pode ter um spoiler de como que ficou, ó. Please provide a justification. Lembra da mensagem que a gente cadastrou? Já tá aparecendo aqui. Beleza. Tem o botão cancel e o OK. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa ir lá para o formulário de incidentes. Então, incidentes. Acho que é incident.list. Isso. Vem aqui. A gente vai ter que criar agora quem vai fazer a chamada daquela página, certo? Então, o que eu faço aqui? Ó? Por enquanto, nenhum comportamento. Eu vou pegar, botão direito, configurar client script. Posso sair daqui. Client script, a mesma coisa. É importante você deixar um nome bem descritivo para ajudar, tá, a identificar o que você fez. Aqui não tem um padrão de escrita. Eu gosto de colocar assim, ó. PDI e o que eu estou desenvolvendo. Open web page on change. Aqui, ok, ó, com um nomezinho. A gente pode até deixar separado aqui, não tem problema. Deixa eu
que a gente não usa esse nome para puxar em código nenhum, então não tem problema. Eu gosto, por costume, colocar sempre em todos. E aqui você vai selecionar o OnChange. Aqui ele já vem com um padrãozinho pré-definido aqui. O OnChange ele já cria automaticamente para a gente. Qual que é o campo que eu vou querer mexer? Quero mexer no state. Então, quando for alterado no state, vai aparecer, vai ser chamado o nosso white page. Em paralelo aqui, deixa eu duplicar a guia. Vou precisar do nome. Aqui, lembra daquela descrição em inglês. Explicando o que faz e a ligação com outros componentes. White page, se tiver um script include. Enfim, então aqui vocês vão colocar em inglês, tá? O que a gente faz agora? A gente primeiro vai declarar uma constante. Constante aqui no client script, a gente declara assim, ó, constante maiúsculo underline progress underline state underline value. Quando a gente declara uma constante no script include, a constante tem que ser em caixa alta, tá? Fn, qual que é, deixa eu ver aqui, incidente, qual que é o valor do meu campo quando ele fica em progress. Aqui eu não consigo ver. Daí se a gente tem uma ferramenta, que é esse carinha aqui, ó, o SN Utils. É bom você não viciar nele, é bom você aprender a ver do jeito raiz. Eu posso tanto ver através dele, que ele me dá uma ferramenta aqui em que eu posso ver os nomes técnicos, isso ajuda bastante. Ou eu posso clicar aqui, ó, em Progress, clico 2 vezes, ele vai me mostrar o valor, ó. Se eu clicar em cima do state, ele mostra. O in progress é o 2. Então a gente vai usar o value dele aqui na variável. 2, ponto e vírgula. Certo? Daí, a gente vai verificar se o novo valor desse campo state, ele corresponde a in progress. Como é que a gente faz isso? Deixa eu dar uma esfriada aqui no meu própolis. A gente vai pegar, vai colocar um if a gente pega o new value, que é esse cara aqui, igual, copio a variável, ponto e vírgula, beleza. Se ele for igual a 2, o que a gente vai fazer? Pode tirar essa anotação daqui. Vamos lá. Se ele for igual a 2, a gente vai declarar uma constante de Dialect Title, que é o quê? Sabe aquela partezinha de cima da caixinha que vai aparecer? A gente também tinha traduzido lá com Dialect Title. Então a gente vai declarar constante, não vai mudar. Constante Dialect Title title igual get message. Aí aqui, em parênteses, dent, location, ponto, Python. Ótimo, beleza. Tá dando aqui? Acho que não tem problema usar não. Vamos testar.
Na dúvida a gente pode trocar para var, mas eu vou deixar porque eu acho que vai funcionar mesmo. Beleza. Agora a gente vai declarar a Glide Dialog Window. Gente, uma coisa que eu vou pedir favor para vocês, que não façam. Não façam. Vocês vão ver muito aí a galera fazendo assim. Eu vou declarar a Glide Dialog Window. Coloca uma abreviação tipo assim. Eu vou declarar um glide record. Não usem coisas simples assim. Não usem. Sejam descritivos, não tenham preguiça de código. Então a constante justification dialog vai receber new glide dialog window. Aí aqui eu coloco o nome da nossa white page, tá? Vamos ver. Nem lembro mais como que eu coloquei aqui, ó. Nosso white page, a gente pega o name e vai colocar aqui, ó, entre aspas simples. Ponto e vírgula, certo? Aqui a gente já está chamando a caixa de diálogo. Vamos para baixo. A gente vai pegar aqui. A gente vai usar bastante esse justifiquei. Opa, esqueci aqui. Justification dialog. Primeiro, a gente vai setar o título com aquele título do dialog test. .set title. Set title. Não, já tá na variável já. Dialog title. Ok. Ponto e vírgula. Aí eu venho aqui. Tem a preference set. Preference. Eu vou colocar old state, old value. Então, entre aspas simples, old state value. Old value. Beleza, fechei. A gente vai ter o dialog set size, que é pra gente definir o tamanho da janelinha que vai ser exibida. Eu vou colocar um 500 por 300. Beleza. E por último a gente tem o render. Opa. Ponto render. Feito isso, ponto e vírgula, a gente fecha a chamada da nossa white page. Importante aqui, vamos dar um save. Antes disso, não esqueçam, de dar um format code. Deixa eu ver o que se eu errei alguma coisinha, acho que não. Value, tá ok. Vamos dar um save. Cinco mil anos depois, beleza, salvou. Pode ser que dê errado, hein? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos no incidente. Aqui agora tem que funcionar. Quando a gente mudar para in progress, tem que aparecer a janelinha, hein? Rufem os tambores. Deu pau, deu pau. Vamos ver o que aconteceu. Quebrou o nosso dialog. Type error. Ó, set title, errei, pô. Cadê? Aqui, ó. Agora vai, hein? Será? Ufa, o tambor de novo. Será?
Agora foi, crianças. Então eu tenho aqui título, a mensagem, a caixinha, coisa linda. No momento que eu inseri, testando nossa web page. Se eu der um cancel, o que tem que acontecer? Vocês lembram? O campo estado tem que voltar para novo. Vamos testar. Já deixa eu copiar esse cara aqui. Opa. Cancel. Voltou para novo. Tá funcionando. Agora vamos testar outro cenário. In progress, renderizou. Coloquei o texto. O que tem que acontecer? Tem que postar um worknote aqui pra gente, com essa mensagem, e o campo subcategoria tem que mudar para e-mail. Antes disso, vamos fazer o teste, colocar Operation System, vou salvar aqui. Aí agora sim, tem que mudar a subcategoria. In progress. Peraí que travou. Coloquei a mensagem. Então tem que postar no Worknotes e mudar a subcategoria. Perfeito. Testando a nossa web page, subcategoria mudou. Com isso a gente fecha a nossa web page. Vocês vão poder usar para muitos desenvolvimentos, melhorias que vocês tiverem. Vai ajudar bastante. Eu vou deixar para vocês aqui o código já todo ajustado só para você preencher com as suas variáveis. E espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo te ajudou, é o nosso primeiro conteúdo técnico. Me perdoem pelas minhas limitações, eu estou aprendendo ainda. Então, esse momento serve para eu treinar também junto com vocês. Então, não esquece de compartilhar, de curtir e divulgar o nosso canal para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo!